Olá, boa noite a todos. No trabalho de hoje, entenderemos um pouco sobre o conceito de negociação. O conceito de negociação mais básico consiste no processo de troca, em que duas ou mais partes procuram chegar a um acordo mutuamente satisfatório. Logo, a negociação é um processo de comunicação, que normalmente parte da necessidade de alinhar interesses conflituosos. Esse trabalho foi executado por Beatriz Queiroz Feniman, Gabriela Matos Silva Pardinho, Gustavo Gil Moraes, Michele Dantas dos Santos e Tamires Pereira Marques. Processo de vendas é o fluxo de ações colocadas em prática pela equipe de vendas para fechar negócio com clientes. Ele vai desde a prospecção ao relacionamento no pós-venda e precisa ser bem estruturado com todas as etapas definidas para ser eficiente e elevar a performance da empresa. Se ele for bem elaborado e eficiente, reverterá em mais clientes e lucros no fim do mês. Mas como criar um processo de vendas que realmente funciona? É uma tarefa que demanda planejamento, pois você terá que definir cada estágio, desde a prospecção ao relacionamento no pós-venda. O processo serve como um guia para a atuação da equipe de vendas. Então, ao mesmo tempo que precisa ser eficaz, deve ser claro e fácil de implementar. Só que não basta desenhar o fluxo de atividades e não oferecer treinamento ou acompanhar equipes. O que eu quero dizer é que, mesmo depois de estabelecer o processo de vendas, você precisa estar sempre de olho nele para fazer correções e otimizá-lo continuamente. O que é? O processo de vendas é o passo a passo a ser seguido pela equipe para completar todos os estágios da venda. São ações bem definidas a partir de uma ordem que permite aos vendedores conduzir as vendas e incentivar o cliente a fazer uma compra. Em seu livro, Planejamento de Vendas e Técnicas de Negociação, editora Senac São Paulo 2019, Abdala Carla Carles afirma que o processo de vendas tem diversas etapas, que vão desde a prospecção do cliente até o pós-venda. O objetivo desse processo é maximizar as vendas por meio do controle dos resultados de cada etapa, fidelizando os clientes e obtendo informações sobre sua satisfação para melhorar o planejamento de vendas futuras, constata a autora. Por que é importante? Em um mercado competitivo em que o consumidor encontra produtos e serviços semelhantes em várias empresas, deixar o processo de vendas de lado pode ser um verdadeiro tiro no pé. Não basta contratar os melhores vendedores e esperar que eles entreguem todos os resultados da sua empresa. É preciso criar um processo de venda bem estruturado. Essa tarefa é fundamental para que todos os profissionais da equipe sigam os mesmos parâmetros na hora de se relacionar com clientes em potencial. Como consequência, fica possível tornar o processo escalável na medida em que o negócio cresce, além de ensiná-lo a novos integrantes contratados. Também ajuda a aumentar a produtividade, melhorar a qualidade de serviço e evitar perda de tempo. Mas a vantagem que eu ressalto aqui é a redução de erros nas operações da empresa. E existem duas razões centrais para isso. A primeira é que, com o processo de vendas, torna-se possível mensurar indicadores de uma maneira geral. A segunda é que, com o acompanhamento desses indicadores, é mais fácil encontrar os gargalos nas operações. Logo, dá para corrigir erros que prejudicam o resultado de vendas, otimizar a performance continuamente, saber se você deve continuar com a mesma estratégia. As 7 etapas do processo de vendas. Conhecimento do produto. A verdade é que você não vai criar um bom processo de vendas se não tiver conhecimento sobre o seu produto, mas isso vai além de identificar suas principais características e funcionalidades. Você precisa ter em mente qual é o valor que entrega para o cliente. O valor agregado é o que de fato diferencia o seu produto da concorrência. Também é a partir disso que você poderá alcançar pessoas que realmente precisam do que você oferece. Prospecção. A prospecção é um mapeamento de oportunidades para a aquisição de novos clientes. Trata-se do primeiro contato da empresa com clientes em potencial. No marketing digital, é a entrada dos leads no funil de vendas. É uma etapa que demanda cuidado, pois qualquer abordagem que desagrade o consumidor pode afastá-lo da empresa por um bom tempo. Aqui, o passo essencial é definir quem é o cliente potencial. A partir disso, a equipe direciona esforços em prospectar apenas pessoas que se encaixem no perfil identificado, o que aumenta a chance de conversão e evita a perda de tempo. Abordagem. A abordagem, como o nome já diz, é o momento que você inicia o relacionamento com o cliente depois da prospecção. Ela precisa ser personalizada para o perfil do cliente e estabelecer uma conexão com ele. Os representantes iniciam contato com os leads iniciais para coletar informações e decidir se são adequados para o negócio ou não, avaliando se é válido dar continuidade à jornada de compra. Entendimento das necessidades. Vamos a um exemplo básico. Você vai até uma loja de decoração em busca de um tapete para a sua sala de estar. Ao ir no estabelecimento, o vendedor o aborda, mas ao invés de mostrar os tapetes disponíveis, fica sugerindo luminárias e vasos de flores. Se você não conhece a necessidade do seu cliente, também vai causar aborrecimento e irritação nele. Então faça a pesquisa, entenda o perfil do cliente, peça feedback e personalize a sua abordagem conforme as informações coletadas.
Propostas de processo de vendas. Outra etapa importante é propor a venda ao cliente. Nesse momento, não se esqueça de que é preciso manter uma conversa com ele e não dar um discurso em que só você fala. Em um primeiro momento, entenda qual é a solução da qual o cliente precisa. Fala sobre o produto que resolve as dores que ele apresenta. Apresente os benefícios, tire dúvidas e atue como consultor para o consumidor, estabelecendo uma relação de confiança. Fechamento. O fechamento é o momento mais esperado pelo vendedor, pois é quando ele concretiza a venda. Mas se você seguir o processo corretamente, o fechamento é a oportunidade de coroar os seus esforços. Minha dica é que você estude as técnicas de fechamento. Uma delas é o uso de gatilhos mentais que incentivam uma decisão no cliente. Além disso, quanto melhor você abordar as soluções do seu produto para o problema do cliente, mais fácil será o fechamento. Pós-venda. O pós-venda é fundamental para manter o relacionamento com o cliente, fidelizá-lo e posteriormente fazer com que ele volte a comprar de você. Em um artigo para o site Sales Hacker, o VP de marketing Max Altschuler afirma que os clientes pagantes são ótimos candidatos a prospectar para outros serviços. Ao manter excelentes relacionamentos com os clientes, você pode vender mais e gerar negócios repetidos mais facilmente, diz. Por isso, a dica do autor é mantê-los atualizados sobre novos serviços e solicitar regularmente comentários sobre como você pode atendê-los melhor. Como criar um processo de vendas para a sua empresa? Inicialmente, mapeie os processos atuais da sua empresa, identificando as estratégias que funcionam e aquelas que podem ser melhoradas. Engaje a equipe na criação do processo. Seus vendedores têm experiência prática de como funciona a relação com o cliente, podendo gerar insights valiosos. Além disso, determine uma ideia clara da situação do cliente em cada etapa de vendas. Dessa forma, saberá quando é preciso avançar no processo e não se esqueça de que a criação do processo de vendas é uma atividade contínua que deve ser frequentemente avaliada e renovada. Foque no cliente. Procure entregar uma experiência enriquecedora com a sua marca, ao invés de apenas oferecer um produto ou um serviço. Privilegie o atendimento de excelência e invista no relacionamento desde o momento em que você tem um lead até o pós-venda. Não tenho dúvidas de que essas estratégias deixarão a sua dinâmica de trabalho mais assertiva. Simplifique. Um processo cheio de etapas não é sinônimo de eficácia se cada ação não for consistente e bem planejada. Quanto mais padronizado, coeso e fácil de ser percorrido for o processo, maiores serão as chances de ter resultados satisfatórios. Então, invista nas atividades que são centrais para a performance e descarte aquelas que têm pouco valor agregado. Crie indicadores. Aprimorar o processo de vendas requer análise constante de indicadores chaves de performance. Alguns exemplos são taxas de conversões, quantidade de negócios iniciados, índice de vendas e quantidade de contratos rejeitados. Crie indicadores que façam sentido para a tomada de decisão. Adapte quando necessário. Uma melhoria do processo de vendas também demanda evolução constante. Por isso, atualize o processo conforme o mercado e as tendências de consumo mudam. A abordagem de vendas não vai ser sempre a mesma. Ela precisa acompanhar as movimentações do mercado. Torne o processo claro. Garanta que o processo de vendas da empresa seja fácil de compreender, com todas as etapas claras para os vendedores. Afinal, a equipe precisa saber quais procedimentos seguir e quando iniciar cada nova etapa no fluxo. Uma estratégia útil é a criação de um quadro com a representação gráfica de processos de vendas, colocando em um lugar onde possa ser visto pelos vendedores. Treine a equipe de vendas. O seu processo de vendas pode ser excelente, mas se a equipe não tiver capacitação para implementá-lo, de nada adianta. Portanto, invista no treinamento continuamente, pois assim você ampliará o potencial do capital humano presente na empresa. Conclusão. Utilize as etapas apresentadas anteriormente como base para elaborar um processo personalizado para o seu negócio. Não se esqueça que ele deve ser claro, fácil de compreender e bem estruturado. Envolva os colaboradores na sua elaboração, pois isso permite a obtenção de insights. Não deixe de acompanhar continuamente os indicadores chaves de performance e ofereça treinamento para a equipe. Eu garanto que, com essas dicas, você vai conseguir otimizar o processo de vendas e potencializar os resultados do seu negócio. Prospecção. Os tipos de prospecção de clientes são diversos, mas não se preocupe.
Nesta apresentação, vamos mostrar os principais modelos para você escolher qual o melhor para o seu negócio, as diferenças entre cada um, qual tipo de prospecção de clientes é mais interessante para cada modelo de negócio, etc. Além de mostrar como você pode construir essa estratégia de aquisição dentro da sua empresa. O que é? A prospecção, de uma forma simples, significa ir atrás do seu potencial cliente, o chamado prospect. Definimos como potencial cliente aquele que possui características similares aos seus clientes com maior resultado, ou possuem uma dor que a sua solução consegue resolver. Vamos te contar um segredo. Não existe a possibilidade de vender sem a prospecção de clientes. Afinal, se você não vai atrás dos clientes, suas chances de vender são quase nulas. Por que devo fazer? A maioria das empresas que reconhece que a prospecção de clientes é fundamental para a sobrevivência no mercado, com certeza são empresas de sucesso, porque entenderam o que muitas não entenderam. E a chave para alavancar o seu negócio tem nome: pré-vendedor. Porém, você precisa entender qual tipo de prospecção de clientes você vai usar. Tipos de prospecção: ativa e passiva. Na prospecção ativa, você chega até o potencial cliente sem que ele tenha solicitado um contato ou fornecido seus dados. Por outro lado, na prospecção passiva, o lead entra em contato com sua organização ou fornece seus dados de forma espontânea, por conta da própria. Ambas as formas têm suas vantagens e desvantagens. Inbound. Nesse tipo de prospecção, não é necessariamente a empresa que vai atrás do lead, mas sim o contrário. Ele é que vai atrás da empresa. Ou seja, seu potencial cliente é atraído para o seu site, blog ou para a imagem de um de seus anúncios, por exemplo. Como são materiais que ele já está procurando ou tem interesse, a tendência é que esses potenciais clientes já cheguem com mais interesse no seu produto ou serviço. Uma estratégia bem comum nesse tipo de prospecção é oferecer alguma informação ou solução em troca das informações de contato. Outbound Sales. No outbound, a empresa vai atrás do possível comprador. Isso, por um lado, pode parecer mais difícil e complicado. Afinal, não é muito melhor fazer o contato com potenciais clientes que demonstraram interesse no que ofertamos? Por outro lado, porém, o outbound apresenta algumas vantagens únicas. Ele se baseia a uma lógica que vem dando certo há centenas de anos: a prospecção ativa. Indicação. Você já parou para pensar como seria bom se cada um dos seus clientes indicasse um novo cliente para você? Não precisa ser um gênio da matemática para entender que isso faria você duplicar o número de clientes. As indicações são uma ótima opção de prospecção de clientes para as empresas que já têm uma cartela de clientes satisfeitos. Porém, isso não significa ficar parado esperando que seus clientes indiquem seu negócio. É preciso criar estratégias que instiguem essa ação. Parceiros. O modelo de prospecção através de parceiros usa parcerias com outras empresas e profissionais autônomos para que eles vendam seu produto ou serviço, ganhando alguma forma de comissionamento em cima. Por mais que vender seja uma necessidade comum a toda empresa, como a contabilidade, nem todas possuem essa habilidade desenvolvida. Ou, às vezes, algumas empresas não têm condições de ampliar a operação comercial. A prospecção por parceiros se dá nesses casos, quando é mais vantajoso desenvolver parcerias do que ampliar o setor comercial. Business to Business é a sigla utilizada para definir negociações entre empresas. Em outras palavras, é um ambiente onde uma empresa, indústria, distribuidor, importador ou revenda vende seus produtos para outras empresas. Ou seja, nesse caso, você procura por empresas quando pensa em vender seu serviço ou produto. Business to Commerce é a sigla que define a negociação entre empresa, indústria, distribuidor ou revenda e consumidor final. Ou seja, nesse caso, você vende direto para o consumidor final. O que caracteriza o modelo de negócio de uma empresa prática não é o produto, mas a atividade, ou seja, para quem vai a mercadoria. Cold Call
2.2. Essa estratégia deve conter os seguintes pontos: pesquisa de contatos, organização de agenda e tempo ideal de ligação, mapeamento de persona e abordagem, estrutura da ligação e contorno de objeções. O pré-vendedor é avaliado pela qualidade do contato que passa para o vendedor. Já o vendedor recebe esse contato e é avaliado pela taxa de conversão dele. Seu pré-vendedor precisa sair da ligação sabendo se o potencial cliente já está pronto para avançar no processo da venda. Caso esteja, ele vai falar com seu vendedor, que já deve ter sido informado pelo pré-vendedor, qual é a maior necessidade daquele possível cliente. Como sua empresa continuará a lidar com o lead após ele se tornar cliente? Você precisa tomar ainda mais cuidado com o relacionamento, não é? Afinal, ele vai ser essencial para o sucesso da sua solução após a venda. Por isso, a primeira filosofia que você, vendedor, deve incorporar é a de entender o quão importante é essa amostra de relacionamento. Congruência é a semelhança ou equivalência de características, de essência correspondente. Conformidade, logo, o quanto suas ações são semelhantes, seguem um padrão lógico. Ela é muito importante, pois se você é uma pessoa muito calma, pouco exaltada naturalmente, e de repente se torna mais excitado, pode soar como agressivo. Do contrário, se você é uma pessoa exaltada e de repente se torna calmo, a mudança de atitude é pressentida como um momento de racionalidade extremo e o interlocutor pode achar que você está tentando passar a perna nele. É por isso que vamos abordar dois grandes extremos: como ser calmo e ainda conseguir sair de uma situação complicada e como ser mais agressivo, não aquele que intimida, apenas aquele que demonstra o que consegue e ganha autoridade porque é um líder nato. Assumir o controle de uma negociação é crucial para a sua venda. Garantir que você consiga definir os próximos passos, desenhar o caminho até o fechamento e conduzir toda a negociação permitem que a jornada de compra seja seguida. A venda é feita e o lead sai satisfeito, afinal, ele conseguiu reconhecer o valor na solução que está adquirindo. No entanto, a congruência é necessária. Por isso, vou te apresentar duas técnicas poderosas de negociação. A primeira é para os vendedores com espírito elevado de liderança, mais extrovertidos e que gostam de se impor ao longo de toda a conversa, através de sua voz e presença física. É aquele seu amigo boa praça, que fala muito alto, gosta de abraçar os outros, mas que todo mundo gosta. Do outro lado, os vendedores menos extrovertidos podem utilizar uma abordagem mais tranquila e menos impactante, mas com igual eficácia. Sabe o seu amigo simpático, que não fala tanto e parece não conseguir ameaçar uma formiga, mas que tem o brilho nos olhos que motiva todo mundo? É ele. Avaliação de necessidades. Um negócio não é nada sem os seus clientes. Tal afirmação pode ser dita tanto no comércio online quanto no físico. Apesar de ser um fato confirmado, muitas empresas ainda não prestaram atenção nas necessidades do cliente e sofrem com isso. Algumas empresas se concentram apenas nas suas próprias ideias e suposições, não parando para ouvir o quanto a opinião dos consumidores é relevante e eficaz para o seu negócio. Estar atento às necessidades do cliente é ainda mais importante dentro do comércio online, onde os consumidores estão dispostos a abandonar o navio com empresas que não atendem às suas necessidades. Pode-se afirmar que, muitas vezes, essas necessidades são apenas desejos, mas o cliente não sabe distinguir muito esse tipo de situação. Portanto, você também não precisa para diferenciar muito uma coisa da outra. Então, é necessário ofertar além de preço baixo. É necessário atender o cliente em todas as suas necessidades, porque se você não o fizer, certamente outra marca irá deixar seu potencial cliente satisfeito. Quais são as necessidades do cliente? Basicamente, o termo necessidade do cliente não é algo muito difícil de ser explicado. Essas necessidades são os motivadores físicos e psicológicos que levam os clientes a comprar um produto ou serviço em específico. Entretanto, ao aprofundar-se um pouco mais nesse campo, você descobrirá que a resposta para o que é a necessidade do cliente acaba sendo um pouco mais complexa. Isso ocorre principalmente porque os motivadores físicos e psicológicos estão presentes em camadas que se encontram umas sobre as outras. Os motivadores mais fáceis de identificar são os físicos, pois estão mais visíveis e palpáveis. Já os motivadores psicológicos são bem mais difíceis de serem identificados, afinal, eles são mais abstratos, e como cada pessoa é diferente uma da outra, assim a complexidade se torna maior ainda. Os motivadores psicológicos são moldados através das nossas crenças, opiniões, desejos e preferências. Também há uma camada psicológica extra, com motivações que levam a pessoa a comprar em um determinado lugar. É nessa parte específica que vemos as necessidades do cliente. Fazendo como conveniência na hora de comprar,
confiabilidade, preço acessível e bom rendimento. Como atender às necessidades do cliente? Até esse momento, você conheceu os aspectos gerais relacionados às necessidades do seu cliente e alguns exemplos. Agora, é hora de colocar esse conhecimento em prática e saber como atender a ela. Coloque o feedback direto dos seus clientes, pesquisas, entrevista, audição social, crie uma declaração de necessidades do cliente, planeje como implementar as necessidades do cliente nas suas operações. No passado, era uma ótima ideia para as empresas colocar os clientes em primeiro lugar. Nos dias atuais, o seu negócio não sobreviverá se esse tipo de estratégia não for tomada. As empresas mais lucrativas e produtivas são baseadas em culturas que são centradas no cliente. Nesse caso, as necessidades, desejos e comportamento são o que guiam o modelo de negócio dessas empresas. Coletar feedbacks, compartilhar informações com todos os setores da empresa e fazer brainstorms fará com que os processos para atender às necessidades do cliente sejam melhor implementados. E essa foi a nossa apresentação sobre o conceito de negociação. Espero que todos tenham gostado, desejo a todos uma ótima noite e tchau, tchau!